número 7 na Bíblia nos fala de algo perfeito e completo. Deus agora vai executar um juízo que é final, que é completo. Por isso que são 7 anjos e as 7 últimas pragas. Até aqui, os juízos eram mais ou menos discriminatórios, né? Eles eram reservados a determinados grupos e lugares. Mas agora vem o final da grande tribulação, quando Deus vai dar fim, vai colocar um fim a esse tempo de juízo. Mas é por isso que a palavra no versículo 1, nelas tinham as 7 últimas pragas, nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, ele completa agora a sua ira, o seu juízo lançado sobre a terra, para dar um fim, de uma vez por todas, a esse tempo da grande tribulação. Existe um mar de vidro, como mar de vidro, misturado com fogo. O vidro nos fala de algo estável, mas o fogo ao mesmo tempo nos fala de juízo. E é essa situação agora. Para alguns já estará estável a situação, porque eles já foram, como fala aqui no versículo 2 mesmo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então esse grupo de pessoas, para eles já está resolvido. Não há mais o que fazer com eles. Eles já foram provados, porque a gente sabe que a grande tribulação, ela vem para provar os que habitam na terra. E nessa prova entram tanto os ímpios, como também o remanescente que é fiel a Deus, de judeus que vai se converter nesse tempo. Eles também vão passar por provas, porque eles vão reconhecer, por meio dessas provas, que eles rejeitaram um dia o Messias deles, representados naqueles lá atrás, no dia da crucificação, da condenação e crucificação do Senhor. E nós vemos isso, ontem o irmão falou sobre aquele tempo de extrema fraqueza e ruína em Israel, quando eles praticamente destroem uma das tribos de Israel, e depois nós não chegamos lá no final do capítulo lá de Juízes, mas depois eles vão ter que resolver a questão para restaurar aquela tribo que eles praticamente dizimaram. E que naquele momento Deus, foi o que nós ouvimos ontem, ele estava julgando todas as tribos, não apenas aquela que havia feito o mal, mas as outras também, que pegaram a vingança nas próprias mãos, e ali todos estavam sendo julgados, todos estavam sendo disciplinados pela mão de Deus. Mas esses daqui saem vitoriosos, nos é dito aqui, no versículo 2, que são os que realmente provaram a sua fé, provaram a sua fidelidade ao Senhor. E no versículo 3, eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E é interessante que esses dois cânticos, eles podem representar dois momentos distintos da história de Israel. Moisés foi o primeiro grande libertador de Israel. Foi aquele que os tirou do Egito, passando pelo mar, pela morte, né, pelo fundo do mar, enquanto ao mesmo tempo destruía os inimigos de Israel, os egípcios, com um juízo tremendo. O mesmo juízo pelo qual eles passaram com os pés a seco, foi o que caiu também sobre os egípcios, que era o mar aberto, foi o que caiu sobre os egípcios e julgou aquela nação. Essa foi a primeira grande libertação que Deus promoveu ao seu povo, e tinha ali um cordeiro sacrificado, que era vamos chamar assim, o gatilho dessa libertação. O estopim dessa libertação foi aquele cordeiro sacrificado que fez a distinção entre os salvos e os perdidos. Mostrou os que seriam atingidos pelo juízo de Deus e os que seriam libertos, passando pelo juízo de Deus, que passaria sobre eles naquela primeira Páscoa. Então o cântico de Moisés, ele pode significar a primeira grande libertação de Deus. E o cântico do Cordeiro é justamente
a última grande libertação de Deus, a derradeira, porque agora aquele cordeiro que um dia foi morto lá no Egito, em figura, naquelas casas dos israelitas que obedeceram ao mandado de Deus e tiveram a fé suficiente para crer que o sangue do cordeiro os libertaria, os protegeria do juízo divino, agora eles estão cantando um cântico que é do próprio cordeiro. Porque o cordeiro já deu mostras, já veio, já mostrou quem ele era, já mostrou o que ele fez, e agora então eles cantam o cântico do derradeiro libertador, da derradeira libertação. A primeira foi em Moisés. Agora a última e definitiva, de uma vez para sempre, é através do cordeiro. E aí esse cântico, obviamente, vai exaltar a Deus em todos os seus caminhos, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele está falando aqui agora, nesse cântico, eles falam do reino terrenal de Cristo. Quando eles falam de nações, quando ele fala aqui de nações, isto significa que no reino terrenal de Cristo, aqui na terra, o reino de 1000 anos de Cristo, existirão nações, porque as nações virão adorar. As nações levarão as suas prendas, as suas ofertas, os seus sacrifícios ao Senhor. As nações irão a Jerusalém e adorarão em Jerusalém também. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Todos dobrarão seus joelhos, todos exaltarão o nome de Cristo sobre a terra. Agora, isso é importante entender, porque no céu não existem nações. Esse é um dos grandes erros, por exemplo, da teologia do pacto, que considera que os salvos habitarão todos na terra, para todo sempre, uma terra reformada, mas que essa terra, esse reino, seria apenas simbólico. Muito bem, se o reino fosse simbólico, então as pessoas que habitarão nesse reino simbólico, conforme dizem, também estariam agrupadas simbolicamente, mas não em nações. Por que existiria uma distinção nacional num reino que é simbólico? Por que não diria aqui apenas: todos virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos? Por que nações? Porque nações existem hoje nações. As nações foram formadas lá atrás, quando os homens se rebelaram contra Deus. Deus dividiu os povos, cada um segundo as suas línguas. Foi Deus quem estabeleceu aquilo, Deus instituiu aquilo, e elas permanecem até hoje, e elas permanecerão durante os 1000 anos de Cristo na terra. E por isso, então, fala aqui das nações que virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E até mesmo o julgamento, quando Cristo vem à terra, nessa vinda que é após, pelo menos 7 anos após o arrebatamento, ele vem à terra para julgar as nações. É o juízo das nações. Lá em Lucas, em Mateus 25, eu acho que é. Mateus 25, versículo 31. Essa é a vinda de Cristo para juízo das nações, das categorias de pessoas. Não é o juízo final. Não é quando todos os mortos aparecerão com seus devidos corpos diante do grande trono branco do juízo, lá no final do Apocalipse, e aí então receberão a pena da condenação eterna. Não, aqui em Mateus 25, versículo 31, é o juízo das nações, um juízo discriminatório. Alguns vão permanecer na terra para entrar no milênio, outros vão ser já condenados, porém aguardarão a sentença que vai ser lá no grande trono branco no final de Apocalipse. E aqui no versículo 31 de Mateus 25 diz: e quando o Filho do Homem, e quando fala Filho do Homem, se refere a Cristo no seu caráter de juiz,
porque ele irá julgar o mundo como homem, como aquele que sabe exatamente o que é ser homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Esse então é um juízo discriminatório na terra, com Cristo julgando as nações. Se a gente vai lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a morte e o Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é claramente aqui um juízo de pessoas, de indivíduos, de obras individuais, e um juízo não para salvar, ninguém vai sair salvo dali, mas um juízo para a lavratura da sentença, da condenação eterna dessas pessoas. No versículo 14 do capítulo 14: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Nós vemos em Gênesis, quando fala de Melquisedeque, fala que ele era rei de Salém, né? E primeiramente rei de justiça, também interpretaram o nome dele como rei de justiça, e também como rei de paz. E aqui nessa visão, nessa nuvem branca, quando aparece o Filho do Homem, é o Senhor Jesus com uma coroa de ouro, falando da sua realeza, ele como rei, mas com uma foice aguda. Ele veio para colher, para ceifar da terra. E fala de juízo. Então aqui nesse versículo ele está nos mostrando que Cristo, nesse caráter de rei de justiça, antes dele começar a reinar e implantar justiça aqui nesse mundo, e em decorrência da justiça haver paz, né, como rei de paz, então ele é apresentado como o rei de justiça, primeiramente. E no versículo 3 do nosso capítulo, então esse rei de justiça, né, ele será um rei não somente de Israel, mas como nós vamos ver nesse versículo 3 aqui: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei. Aqui está escrito dos santos, mas na tradução, no Irmão Darby e outras traduções, nos fala de Rei das nações. Assim como no versículo 4, ele fala também no meio do versículo: Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então nós vemos que o Senhor Jesus vai manifestar-se, né, como esse rei de justiça, primeiramente, e a todas as nações, não somente a nação de Israel. Então, nesse caráter que ele vem como o Filho do Homem coroado, né, com coroa de ouro, nos fala de justiça divina, e também no princípio, né, colhendo, ceifando já da terra os que causam escândalos e tudo mais. Ele aparece então como o rei de justiça primeiramente, e depois então como o rei de paz. Então é interessante saber que aqui não é rei dos santos. Parece que essa expressão
ela não é encontrada, não tem esse caráter, os santos não têm esse caráter de ter um rei sobre si. Principalmente a igreja não tem, os santos que pertencem à igreja, eles não esperam a Cristo como um rei, mas é o seu noivo, será o seu esposo, né? Mas não como rei. Israel realmente tem um rei, né? Rejeitaram o seu rei, mas a expressão rei dos santos, como um termo geral, ela parece não ter sentido. E sim, aqui, principalmente, ser considerado como rei das nações. Então ele reinará sobre as nações, estabelecendo seu reino em justiça e depois como rei de paz também. Vamos ler apenas esse versículo que fala de Melquisedeque em Hebreus, capítulo 7. Ele está se referindo a Melquisedeque naqueles versículos lá de Gênesis, quando Ló é levado cativo e então Abraão e outros reis saem para libertá-los, depois eles encontram com Melquisedeque. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então esse Melquisedeque que eu estava citando nessa passagem de Apocalipse. Em Hebreus também, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aqui nesse capítulo 9 de Hebreus, ele vai tratar tudo a respeito do tabernáculo. Ele fala de um mais perfeito tabernáculo nos céus, do qual o primeiro era uma figura, aquele tabernáculo no deserto, né? E o que é interessante aqui no nosso capítulo 15 de Apocalipse, o versículo 5 diz: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. O interessante aqui é que nós lemos lá no deserto e depois também quando o templo foi estabelecido, primeiro no tabernáculo e depois no templo, que não era um lugar para se sair, era um lugar para se entrar. O sacerdote entrava no tabernáculo e depois o sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifícios em favor dos pecadores. Ele entrava, ele tinha acesso ao Santíssimo Lugar para levar até lá essas ofertas de sacrifício, o sangue de um cordeiro perfeito, ele levava lá dentro. E não é dito que ele saísse, né? Ele saía, obviamente ele saía, mas não era a função não era sair do tabernáculo, a função era entrar no tabernáculo, para interceder pelos homens. Mas aqui nós vemos os anjos saindo do tabernáculo. Eles estão, vamos chamar assim, na contramão da misericórdia divina. Porque eles estão saindo para levar juízos agora, para lançar juízo sobre a terra. Isso é mais ou menos como se a gente imaginasse um corredor estreito onde várias pessoas estão saindo e você quer entrar. Você não consegue, porque agora eles estão saindo. Então esse é um momento em que não há mais nenhuma possibilidade de voltar atrás.
esses juízos. Os anjos estão saindo com esses juízos. E não estão entrando, não tem ninguém entrando nessa hora para barrar esses juízos ou para interceder. Não é o momento da intercessão. Esse é o momento agora do juízo. Por isso eles saem do tabernáculo, que era o lugar que naturalmente seria o lugar para se entrar, para obter graça diante de Deus, obter misericórdia de Deus. Deus vai chegar ao extremo de seu lugar, de onde saem os juízos contra as nações na terra. E é o que fala no versículo 8. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Quando a gente lê notícias no jornal daqueles que estão sendo martirizados, especialmente nos países islâmicos, aqueles cristãos que por causa do seu testemunho, por crerem em Cristo, estão sendo mortos. Algum tempo atrás, um grupo grande deles foi decapitado à beira-mar pelos algozes ali do Estado Islâmico. Então, quando nós vemos essas notícias podemos ter 2 pensamentos, né? Pensamos assim, bom, pelo menos eles estão com Cristo agora e realmente estão salvos, perfeitamente salvos no céu, mas aqueles algozes, eles escaparam, eles não foram, não receberam a paga, né? E é interessante, nós vemos que já desde o começo da igreja existia isso. A gente sabe na história do cristianismo, os mártires do princípio, não é? Até mesmo o próprio apóstolo Paulo, ainda quando Saulo, ele entregava à morte os cristãos, eles acabavam nas arenas, trucidados por animais ou mortos pela espada, pela lança, pela forca, pela crucificação. E a questão é, ninguém vai vingar isso, ninguém vai limpar isso, né, resolver isso. E aqui em 2 Tessalonicenses, essa é uma palavra de consolo que o apóstolo escreveu há 2000 anos, mais de 2000 anos talvez, para os tessalonicenses que estavam aflitos por essa situação que eles estavam passando já naquela época. No versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face da glória, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Quando Cristo voltar, ele obviamente voltará também com esses santos, esses tessalonicenses, aos quais foi dito isso, e voltará conosco também. Com certeza. Nós podemos talvez ter morrido antes disso, ou talvez o arrebatamento aconteça hoje, ou no período da nossa vida aqui na Terra, e seremos transformados, subiremos com Cristo, para então voltarmos com Ele, numa manifestação em que Ele será admirado nos seus santos, nos seus salvos. Mas a história ainda não terminou. Ainda que saindo da terra nós possamos gozar da presença do Senhor nos céus, a história ainda não terá terminado. Ele voltará ainda para exercer vingança e juízo sobre todos aqueles que rejeitaram o seu nome,
rejeitaram a sua pessoa e perseguiram os seus nas mais diferentes épocas e dispensações. E é o que acontece aqui agora, quando ele vem, ele envia os seus anjos agora, né? Porque ele veio e trouxe consigo o juízo. Esses seus anjos são os ministros agora do seu juízo. Então a gente, por mais que seja uma bênção, nós sairmos daqui da terra para estarmos com Cristo, nós podemos ter certeza de uma coisa: todas as arestas serão depois também aplainadas. Ele não deixará nenhuma injustiça feita aos seus santos nas diferentes épocas e dispensações, ele não deixará isso sem resolver no final, com todos aqueles que foram direta ou indiretamente participantes da perseguição ao seu povo, tanto ao seu povo terreno, Israel, quanto ao seu povo celestial.